Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aparecendo aqui na telinha de vocês para falar sobre O Conde de Monte Cristo. Todo mundo já viu falar sobre esse livro, acredito que quem não leu tem vontade de ler. E eu já prometi não sei quantas vezes aqui fazer uma resenha. Eu ainda não fiz, gente, porque eu já tentei fazer esse vídeo não sei quantas vezes e eu não sei consigo falar do livro sem falar do livro, entendeu? Eu não sei. Bom, mas vamos tentar. Eu passo pano para o Conde, por quê? Porque ele era um jovem que estava com a vida pela frente, conseguiu uma promoção, ia casar-se. No dia do casamento, ele é acusado de traição, é preso, levado encarcerado por 14 anos na prisão. Por quê? Porque ele tinha no navio que ele trabalhava um cara invejoso que queria o lugar dele. Ele tinha em terra um homem invejoso que queria a mulher dele. E ele acabou sendo preso porque uma pessoa que ele não conhecia, não era do convívio dele, por medo de ser, por medo não, por tabela seria prejudicado se uma carta em que o Dantes andasse fosse entregue a Napoleão. Para nós entendermos, nós temos um contexto histórico inicial. Primeiro, nós estamos no período em que Napoleão está exilado na ilha de Elba. E há uma organização para tirar Napoleão da ilha de Elba. E Napoleão sai e ele passa 100 dias fora do poder. Aí nós temos os bonapartistas e os realistas. Os realistas é aqueles que querem a monarquia. Os bonapartistas, o nome já diz, né? Querem Bonaparte. Só que nesse período em que ele passa 100 dias, o Villefort podia voltar atrás e tirar o Dantes da cadeia, mas ele não faz. Porque ele não foi prejudicado no seu cargo, porque o pai dele era um bonapartista e ele acabou não sendo tocado nessa situação. Mas aí os realistas voltam ao poder. Napoleão exilado na ilha de Santa Helena. Por acaso, se você não souber isso, vai atrapalhar sua leitura? Não, não vai. Eu só estou dizendo para você que esse é o contexto histórico que está inserido o livro inicialmente, porque todo o resto não é sobre isso, não vai falar sobre o período, não, não, não. Todo o resto é outra situação. Todo o resto do livro ele vai partir da monarquia. Estamos numa monarquia, tá bom? Coisas interessantes a saber nesse livro. A honra aqui, ela é colocada, é, ela é o ponto-chave, a honra. A honra em tudo que se faz aqui, ele é colocado como o ponto central. Então, as atitudes do Conde, que eu passo pano, vocês vão ouvir muito essa frase aqui, elas são por questões de honra. O Conde, vamos lá para a cadeia onde ele está preso. Ele passa 14 anos preso. E nesses 14 anos, salvo engano, 7, ele conhece o Abade Faria. O Abade Faria é aquela pessoa que, vou usar uma frase da internet, usa o que tem, faça o que tem com o que você pode, uma coisa assim. Eu vou até pesquisar e vou deixar essa frase aqui. Ele é bem essa pessoa. Por quê? O Abade, ele tá na mesma situação do que o Dantes. Mas ele começa a pegar, a ler as coisas que tem a alcance da mão dele e fazer aquela coisa funcionar. Uma camisa, um prato, um talher, uma madeira, ele faz aquilo funcionar. E quando eles se conhecem, o Abade e o Dantes, eles formam ali uma amizade. Aí volta então a vontade de viver de Dantes, porque até então ele só queria definhar. E nesse período que ele é meio que uma providência divina na vida do Dantes o Abade, porque é com ele que é a partir dele que ele consegue sair da cadeia e o Abade faz uma coisa muito boa com o Dantes, que é colocá-lo mostrar para, na verdade, o Abade mostra para o Dantes onde tem um tesouro. O Dantes ele tá meio pé atrás ainda, ele não acredita muito nisso não, mas ele conseguiu sair da cadeia, então já é alguma coisa. Saindo da cadeia, o Dantes precisou trabalhar num navio para conseguir algum valor, ele recebia por isso. As pessoas não questionaram a ele porque ele era um bom marujo. Ele sai com o nome de Marujo. Ah, me esqueci o nome dele, mas ele sai como esse nome. E sabe, eu não acho que o Dante saiu lá da cadeia querendo descontar a raiva dele no mundo, não. Mas eu acho o estopim para que o Dantes
reforçasse essa ideia de vingança foi o fato da forma como o pai dele foi tratado. Eu acho que não teve tanta força a mulher que ele amava ter se casado, mas a maneira como o pai dele definhou, eu acho que teve muito a ver, sabe? E aí nós vamos para as situações. Aí ele desaparece, fica subentendido aqui, e depois ele reaparece em todo mundo, ele já é um cara mudado. Esses 7 anos não fica solto aqui, não. A gente só entende que passou eu acho que mais ou menos isso, uns 7 anos ele se preparando e tudo mais. Quando ele surge, quando o filho de Mercedes encontra o Conde de Monte Cristo no carnaval. E a relação dele parte daí. Só que há algo curioso, no Carnaval de Roma, antes de acontecer a festa, há a execução de 2 condenados. E o Conde de Monte Cristo consegue salvar um. E nesse salvar um condenado, primeiro, vamos ao fato histórico. De fato, no Carnaval de Roma, antigamente, antes da festa, executavam-se 2 condenados. Era meio que uma questão de causa e efeito da justiça, sabe? Tem a causa, a justiça é executada e aí todo mundo vai se divertir. É um contexto lá da época, mas há uma coisa engraçada nessa questão, porque quando o conde consegue salvar um dos condenados e ele não vai à morte, o outro condenado, ele está lá, você sabe, os dois vão ser presos, vão ser condenados, e já está decidido. Decidiu como ia um e o outro enforcado e o outro na guilhotina. E aí estava todo mundo tranquilo. Enquanto os dois iam ser, nenhum dos dois acusados, e eu estou lá nos condenados, nenhum dos dois condenados estava preocupado com nada. Mas aí, quando um se salvou, o outro disse que não era justo que ele morresse sozinho, que ele morresse sozinho. Ele tinha que morrer, porque para ele prometeram que ele morreria com ele. Olha que loucura. Ah, tá tudo bem que eu morra sozinho. Não, tá tudo bem que eu vou morrer, porque vai ter alguém que vai morrer comigo. Agora, uma pessoa se salvar e eu não. Foi uma cena nesse livro que eu também fiquei, nossa, o ser humano é complicado, né? E não é porque é ficção, não. Na vida real é assim mesmo, as pessoas são assim. Aí tem uma frase que diz assim: levai duas ovelhas para o abate, 2 bois para o matadouro, e fazei um deles compreender que o seu companheiro não morrerá. A ovelha há de balir de alegria, o boi vai mugir de prazer, mas o homem que Deus fez à sua imagem, o homem que Deus impôs como primeira e única suprema lei, o amor ao próximo, o homem a quem Deus deu uma voz para exprimir o seu pensamento, qual será seu primeiro grito quando souber que seu camarada foi salvo? Uma blasfêmia. Honra ao homem, obra-prima da natureza, rei da criação. É exatamente. O animal fica feliz porque o colega se salvou, sabe? Mas o humano não. Eu achei essa parte forte nesse livro. Eu divaguei um pouquinho nessa situação, mas vamos. Aí eu achei interessante esse fato de que, de fato, no carnaval, não é uma ficção, no carnaval de Roma, antes da festa acontecer, havia a execução de 2 condenados. E é aí que o Conde Monte Cristo, ele conhece e entra na vida daquelas pessoas do início da história. Ele volta para a vida delas. Só que eles ainda não os conhecem. O Danglars agora está casado, um casamento ruim. Observe, uma pessoa infeliz. O Villefort casado, um segundo casamento. E o conde, o Fernando, ele também casado agora com Mercedes, são conde e condessa, roubo de um título, roubo de uma riqueza. O Fernando ainda é um traidor. Observe, o Danglars é um avarento, o Villefort tem uma nuvem negra ali no passadozinho dele, que vai mostrar para você na história, que eu espero que você leia algum dia, e eu não vou dizer isso, que é o que vai arrastando a vida dele. E ele casa-se com uma mulher, o Villefort, interesseira. A mulher quer a herança. A mulher quer a herança porque ela tem um filho de Villefort, uma criança. E o Fernando, ele é um traidor, ele é rico porque ele já traiu uma segunda, ele não traiu só o Dantes
quando casou-se com Mercedes, ele traiu uma outra pessoa a quem ele foi servir. Essas pessoas são más. Aí todo mundo, é o Conde de Monte Cristo, não sei o que lá. Ah, eu sou uma pessoa. Eu acho que me acho empática. Eu sou empática. Mas nessa situação eu não consigo ver o Conde como uma pessoa má, porque ele não encostou em ninguém, sabe? Não encostou em ninguém. O Danglars, ele só. Quando ele se aproximou dessas pessoas, ele começou a aflorar nelas. Não é que ele. Como é que eu consigo dizer? Ele. Aí vão dizer, ele manipulou. Não, ele não manipulou, não. É porque eu defendo demais o Conde. Eu não acho que houve uma manipulação. O Danglars, ele com a filha do Danglars estava noiva do Morcerf, do Conde Morcerf, do filho do Conde Morcerf, que não havia, não tinha o interesse dos dois filhos. Mas o Danglars, quando houve a oportunidade de achar que tinha uma outra pessoa que era mais rica, que ele ia ter mais dinheiro, o que ele faz? Incentiva esse final de relacionamento e ele acaba. Quem é que fez alguma coisa? O Danglars. O Conde de Monte Cristo teve nada a ver com isso, não. Ah, mas foi o Conde que trouxe para a vida dele essa pessoa e tal, tal, tal. Sim, mas não é porque o Conde traz que ele tem que fazer. Quer dizer que você tá noivo de uma pessoa e aí essa outra pessoa chegou porque a outra pessoa tem mais dinheiro e é obrigado você deixar o seu noivado e ir com essa outra pessoa? Não. Então a culpa não é do Conde. Aí o Fernando, o fim dele é do jeito que é, porque ele perdeu a mulher, porque ele perdeu o filho, porque ele é um traidor, porque ele acabou com uma outra família. E o que foi que o Conde fez? O que é que o Conde tem a ver com isso? Aí porque o Conde tinha uma moça que essa moça trouxe o que o Fernando fez à luz. Sim, mas ele salvou a moça. E por conta de Fernando, o pai da moça, que o Conde nem tinha nada a ver com isso, não estava nem perto, o pai da minha moça morreu, a mãe da moça morreu. E aí a culpa é do Conde? Não é do Conde. Entendeu? Por que eu acho que não tem nada a ver com o Conde? Ah, mas foi ele que trouxe, mas ele era mau. Ele já era mau. O Fernando já era uma pessoa má. Aí nós vamos lá para Villefort. Villefort tem uma mulher que é interesseira, está de olho na herança da filha de Villefort, que é do primeiro casamento. Nós já vamos por aí. Aí o que acontece? Ela desvive os sogros de Villefort, que são avós da menina, mãe da menina, que já é falecida. Ela, a esposa atual, desvive ele. Esse casal. Aí eu vou dar uma paradinha só para mais um contexto histórico. Também na época de Napoleão. Não tem no livro. Não tem no livro, mas eu fui pesquisar. Porque ali eu vi uma cena que eu não me recordo como é que estava escrita, mas aí eu fiquei curiosa para saber porque o funeral, na época, era um evento social e não podia ter dois funerais. Aí ele pediu uma autorização para enterrar os dois sogros no mesmo dia. Aí eu fiquei curiosa e fui até pesquisar sobre isso. E aí eu descobri que os cemitérios, na ocasião, eram nos centros urbanos e quem, dependendo do poder aquisitivo, as pessoas eram enterradas dentro da igreja. E só que no calor havia o cheiro, porque eram em covas rasas, o cheiro desses corpos era uma podridão. Aí nós já vamos para a questão filosófica, né? Há uma podridão social, né? Dos corpos ali e a podridão moral de Villefort ali se juntando. Olha, eu querendo filosofar. Mas bora. Aí eu descobri isso, que só com o código, durante o período napoleônico, né, o código napoleônico, foi que tirou os cemitérios das zonas urbanas e organizou eles mais longe da zona urbana ali, mais para a zona rural. Foi com o código napoleônico que foi organizado os cemitérios. Mas vamos voltar aqui para falar da história, para me dizer a vocês e as minhas ideias corroborar com a minha frase, que eu passo pano. E aí o Conde de Monte Cristo. Nós vamos voltar para aquela mulher de Villefort, que ela era interesseira.
E aí você vai dizer, mas foi o conde que disse para ela como usar venenos. Mas vocês acham que a mulher já vinha com interesse no dinheiro da enteada? Se não tivesse o conde, ela não faria isso? Não sejamos inocentes. Ela faria sim. O que ela fez foi questionar, ele respondeu e aí ela descobriu tudo. Ela era má porque ela era má. Não tem nada a ver. Aí agora, gente, eu agradeço a você se você ficou até aqui, porque eu vou dizer se você não leu o livro, tem uma parte que divide opiniões e vai ser um spoiler grandão que eu vou falar agora. E se você ficou até aqui, você é o tipo de gente que eu gosto, eu agradeço pela companhia. Se você não for inscrito, considere se inscrever, não se esquece de curtir. E se você já leu o Conde de Monte Cristo e não concorda comigo, deixa aí nos comentários, vamos continuar essa conversa aí embaixo, tá bom? E para você que vai continuar aqui, eu vou conversar sobre o Eduardo, o pequeno Eduardo, que a mulher do Villefort, ela desviveu o filho também. Aí todo mundo diz que o Conde, ele mudou a partir disso. Ele teve uma melhora a partir disso, mas eu não consigo colocar o Conde como culpado por essa morte, porque, como eu disse, a mulher ela já tinha acesso a tudo isso. Não foi ele que deu o veneno para o pequeno Eduardo. Foi a mãe. A mãe porque foi descoberta, a mãe porque fez coisas erradas. O Villefort, lá no julgamento, onde ele descobriu que ele era pai de uma criança que ele havia enterrado, vocês estão entendendo? Ele havia enterrado o filho dele, recém-nascido, ele nem sabia que estava vivo. Alguém salvou aquela criança. Lá, depois que ele disse, foi o Villefort que ao sair de casa disse que se ela não fizesse com ela o que ela fez com os sogros, o que fez com a filha, porque ele achava que tinha perdido a filha, foi ele que disse. Aí, não, a culpa é do Conde, não, a culpa é dessas pessoas que elas já eram más, o histórico delas são um histórico de pessoas ruins e o comportamento delas eram delas. O Conde, como eu disse, passa o pano em total para ele. É um livro de vingança? É, mas é mais um livro de justiça. E eu não estou dizendo que é correto, o Conde não fez só, mostrou, ó, tu gosta de dinheiro, vamos ver como é que tu se comporta. Tu é um traidor. Olha o que acontece, a tua traição aqui, morando do teu lado. Você só pensa em você. Olha, você largou um filho, você deixou sua filha morrer na mão da sua atual esposa porque você teve traços, que é o caso do Villefort. Aí depois vai julgar o próprio filho, o filho diz, você é meu pai. Aí ele volta para dizer à mulher que não se mate, porque ele também é uma pessoa errada, só que ele já chegou e a mulher já se matou e já desviveu o filho. O que é que o Conde tem? O Conde só trouxe à luz a maldade do coração daquelas pessoas. Então é por isso que eu passo o pano para o Conde de Monte Cristo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Espero de verdade. Porque eu já tentei fazer de todas as outras formas e ainda não consegui. Um cheiro para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.